segunda turma do Supremo Tribunal Federal referendou por maioria liminares ao ministro André Mendonça, que decretaram a prisão preventiva de Henrique Moura Vorcaro e Felipe Cansado Vorcaro, respectivamente pai e primo do banqueiro Daniel Vorcaro. Durante sessão que julgava prisões preventivas envolvendo o Banco Master, o relator do caso, ministro André Mendonça, do STF, afirmou ter recusado uma proposta de delação seletiva apresentada pela defesa de um dos investigados. Me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Depois de Gilmar Mendes afirmar que não se deve prender alguém para obter delação, Mendonça respondeu. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende, se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva, para isso se prende. Começa ouvindo o professor Marcelo Suano. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Vimos aí essa fala bastante forte, bastante contundente do ministro André Mendonça, mostrando quais são os procedimentos que ele, enquanto magistrado da mais alta corte do país, utiliza, os procedimentos, enfim, mostrando inclusive ali as diferenças do trabalho dele em relação a alguns dos seus colegas. Como é que o senhor analisa? Bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia a todos da bancada, bom dia a essa equipe fantástica da Oeste e a todos que nos acompanham, que é um público selecionado, um público maravilhoso, um público esclarecido. Daniel, eu vou muito direto ao ponto. O André Mendonça, ele está isolado no STF. Apesar dele ter a companhia, entre aspas, do Cássio Nunes e do Fux, ele é uma personalidade isolada, porque é aquele que tem se comportado dentro daquilo que se exige de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem se comportado dentro daquilo que se exige de um juiz. Tem se comportado dentro daquilo que se exige de um cidadão. As suas manifestações estão muito claras, em que ele apontou para o Gilmar Mendes e disse, praticamente, não tente fazer comigo aquilo que o senhor tem alegado que fará ou que foi feito no período da Lava Jato. Como assim? Não tente olhar para mim e dizer que eu estou torturando alguém, razão pela qual todo esse processo será anulado, porque não é isso que eu estou fazendo. Eu estou seguindo rigorosamente a lei e a delação premiada está sendo apresentada para o caráter voluntário do prisioneiro ou daquele que está ali sob julgo. E ele está sendo muito mais direto. O que ele está falando? Não admito nada que possa ser trazido aqui mediante um acordo, uma negociação espúria vinda comigo, porque eu não farei isso. O que o André Mendonça apresentou foi os detalhes que colocam luz nessa caixa que está cheia de escorpiões. Ele não nomeou os escorpiões, mas disse praticamente que é uma caixa com escorpiões. Se colocar a luz, eles fugirão. O Gilmar Mendes, é óbvio que ficou calado, ou ficou assustado, ou ficou irritado. O Gilmar Mendes, ele é o cérebro estratégico daquelas personalidades corporativas que estão no STF. Muitas pessoas brincavam e diziam que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes corporificavam aquela dupla do Pink e do cérebro. O cérebro era o Gilmar Mendes. É interessante que até mesmo quando ele fala, não compare isso com a Lava Jato. A Lava Jato foi um caso específico e apresentou uma estratégia específica. Nós aqui estamos lidando com uma situação em que você já tem uma configuração de uma máfia. Por qual razão é tão importante você ter ele dizer isso? Porque a máfia, ela trabalha no conceito de família. E o família não é a família por laços genéticos ou afetivos. A família é uma unidade econômica que tem o chefe,
tem aqueles agregados imediatos e tem uma corporificação dos empregados, dos guerreiros, ou melhor, dos jagunços, ou melhor, dos soldados e de todos aqueles que estão agregados para transformar essa família não numa unidade econômica, mas numa empresa. Foi isso que ele falou. Aqui é uma empresa e eu estou trabalhando no contexto de máfia e não tente trazer para mim aquilo que o senhor já está preparando para anular esse processo, porque eu não vou permitir. Foi o que ele falou, sob a minha perspectiva. Berenice Leite, seja muito bem-vinda. Muito bom tê-la conosco mais uma vez. Sua primeira análise sobre esse julgamento ontem na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, sobre esse embate ali, de uma forma até suave, entre o Gilmar Mendes e o ministro André Mendonça. A resposta de André Mendonça a uma suposição, uma colocação feita ali pelo Gilmar Mendes. Bem-vinda. Bom dia, Daniel, obrigada. Bom dia para todos da nossa bancada, professor Suano, que está aí com a gente no estúdio, e a nossa audiência querida. Bom, essa audiência de ontem foi muito importante porque podemos saber de verdade o que passa na cabeça do ministro relator André Mendonça. E mais do que isso, né? O que Gilmar Mendes planeja para um futuro não tão longe desse processo. Então, nós tivemos essa oportunidade, até porque o que nós sabíamos era as conversas de bastidores. Mas André Mendonça, quando diz a Gilmar Mendes que as pessoas perderam o pudor, a impressão que eu tive é que ele estava falando isso para o próprio Gilmar Mendes, né? As pessoas, na verdade, uma delas seria o próprio ministro que estava ali tete a tete durante esta sessão. E mais do que isso, os recados, né? Durante essa sessão, Gilmar Mendes ficou praticamente 30 minutos ali falando sobre a Lava Jato. E na sequência, o André Mendonça o interpela, falando sobre os vícios, que ele tem percebido movimentações para tentar levar esse processo aos vícios, o que causa a nulidade de tudo o que está sendo feito pela Polícia Federal. Além de tudo, Daniel, de tudo que nós vimos ontem, né, o posicionamento do ministro Gilmar Mendes nessa defensiva, tentando dizer que as pessoas que estão presas ali já estão sendo praticamente torturadas para delatar, e o Mendonça, mais uma vez, destaca que ele não tem interesse nenhum em conceder a delação. Isso partiu dos advogados, né? Nós tivemos primeiro uma prisão preventiva por obstrução de justiça e aí sim, depois veio essa tentativa de negociação numa colaboração premiada. Mas o fato é esse, né? E André Mendonça, como relator, está ciente de tudo o que está acontecendo. Agora, o fato do voto do Cássio Nunes não ter acompanhado Gilmar Mendes, isso também diz muito, né? A gente percebe que o ministro Nunes Marques, ou Cássio Nunes, né? Muita gente chama ele de um ou pelo outro, esse é um voto decisivo que pode trazer empates em novos pedidos por parte dos advogados, não só de Vorcaro, quanto da família dele, que participa dessa organização criminosa, mas ele sabe também, o ministro Nunes Marques, que dependendo da forma como ele se posicionar e ali deixar a sua máscara cair, mostrando algum tipo de ligação com Vorcaro, inclusive no voto, todos os alvos, né, todas as luzes também da Polícia Federal podem se voltar contra ele. Mas, só finalizando aqui o comentário, como disse Suano, realmente André Mendonça está isolado nesse momento, mas é a única salvação que essa corte tem por hora, viu, Daniel? Muito bem, quero ouvir você mais uma vez, professor Marcelo Suano, seu complemento. Só tem um detalhe aqui que eu vou chamar a atenção, tanto sua quanto também da nossa audiência, que nesse momento em que o Gilmar Mendes tentou corrigir o ministro André Mendonça ao vivo, levou essa resposta que nós ouvimos há pouco e que vocês já comentaram, o Gilmar Mendes ele dizia que o Mendonça não teria escolha sobre publicar decisões, que seria uma obrigação legal. E aí é que o Mendonça rebate, dizendo o seguinte: há decisões que podem ser mantidas em sigilo, mas que ele faz questão de tornar tudo público para fazer um trabalho transparente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar, inclusive, nessas decisões, em algumas informações que vieram à tona ainda no final da tarde, no começo da noite de ontem, e que foram divulgadas pelo ministro André Mendonça. Diga, Suano. É interessante que a pretensão do Gilmar Mendes era exatamente não apenas de tentar corrigir o André Mendonça, como tentar deslocar o argumento, como a Berenice falou, para os vícios. Ora, o que o André Mendonça está demonstrando? Não há vícios. Inclusive, o fato de eu trazer luz
para o que está ocorrendo, é uma forma de combater aquilo que o sigilo, a negociação e esse Estado que está contaminado fazem para tentar esconder os seus vícios pessoais. A Berenice trouxe um outro elemento que, para mim, eu acho que é essencial, que nós veremos mais adiante, mas o fato do posicionamento do Cássio Nunes. O Cássio Nunes também está percebendo que ele está isolado e ele vai ser queimado. Não adianta ele entrar para uma festa do Arromba sabendo que ele não é da turma, ele não é benquisto. Cedo ou tarde ele será usado e será defenestrado por essa mesma turma. O que o Cássio Nunes está observando, razão pela qual ele já manteve um posicionamento, praticamente dizendo: acompanharei os argumentos e o trabalho do André Mendonça. Por qual razão ele está fazendo isso? Porque ele sabe que no TSE ele vai ser peitado pelo STF, que já está se preparando para confrontá-lo em tudo aquilo que for considerado inconstitucional ou aquilo que for considerado necessidade de manifestação constitucional para batê-lo. E por essa razão ele está olhando e está dizendo assim: eu vou ser quebrado de cabo a rabo, por isso eu tenho que tomar posicionamento agora, e ele está se posicionando ao lado do André Mendonça. Ontem, durante esse julgamento na segunda turma no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça fez uma revelação. André Mendonça revelou que chegou a desconfiar de que Luiz Felipe Mourão, conhecido como sicário de Daniel Vorcaro, tivesse realmente tirado a própria vida no dia em que foi preso na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia. Ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Segundo a investigação, Mourão era responsável pela gestão do grupo conhecido como A Turma, apontado como uma estrutura clandestina para colher informações do interesse de Vorcaro e para pressionar e ameaçar os desafetos do ex-banqueiro. Ao longo do voto, o ministro André Mendonça citou conversas interceptadas pela investigação que indicariam a preocupação de familiares do sicário com o conteúdo armazenado na nuvem. O ministro autorizou o acesso aos dados. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Segundo André Mendonça, mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que a irmã de Mourão teria acessado os arquivos antes mesmo de a corporação conseguir concluir a extração dos dados. Vamos ver o que virá de lá, que deixou a irmã do sicário passando mal. Nos celulares dos integrantes da suposta milícia armada do banqueiro Daniel Vorcaro, a PF encontrou recados enviados por Joana. A irmã do sicário cobrava de Manuel Mendes Rodrigues, um dos integrantes da suposta milícia de Vorcaro, a ajuda financeira do pai do banqueiro. A PF afirma que Henrique autorizou repasses para silenciá-la. Henrique Vorcaro não se manifesta com nada, cifrão. O que eu tenho aqui acaba com a delação do filho, do cunhado e ainda coloca ele atrás das grades. A Joana teve acesso ao material que está nas nuvens. Nós não conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário, não conseguiu acessar o celular do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. A defesa do pai de Vorcaro negou o envolvimento dele com pagamentos ilícitos. Hora de receber a Guta Pini. Bom dia, Guta. Seja muito bem-vinda. Bom tê-la conosco mais uma vez.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Berenice, professor Suano, toda a nossa audiência. Tá aí essa revelação feita pelo ministro André Mendonça. Guttapini, ele disse que desconfiou do fato do Felipe Mourão ter tirado a própria vida lá na carceragem da PF em Minas Gerais. Convenhamos que, em razão de tudo que foi sendo trazido à tona naquela ocasião, especificamente falando, muita gente também desconfiou disso, não? E era muito natural, porque foi muito imediatamente, ele estava sob a custódia do Estado. Mas, como o ministro bem disse ali, com todas as letras, ele assistiu às filmagens e não tem dúvidas de que, de fato, o sicário atentou contra a própria vida. Agora, Dani, eu gostaria de destacar algumas questões aqui desse julgamento, dessa prisão, porque o ministro André Mendonça, ele deixou ainda mais claro que nós estamos diante de uma organização criminosa que tem contornos de máfia, como ele mesmo disse. O ministro Gilmar Mendes, ele tentou levar esse julgamento dessa prisão do pai de Vorcaro e do primo como se fosse uma forma de forçar uma delação, como se não houvessem justificativas para a manutenção da prisão. Em várias oportunidades, o ministro faz um link ali com a Lava Jato, tentando mostrar uma suposta ilegalidade na manutenção dessas prisões, quando o próprio ministro André Mendonça precisou trazer esse voto complementar à luz para deixar muito claro os motivos, as razões da manutenção dessa prisão. O Henrique Vorcaro, ele não está preso porque ele é pai de Daniel Vorcaro, e o André Mendonça deixou isso muito claro, ele precisou verbalizar isso para o ministro Gilmar Mendes. Ele disse, ele não está preso porque ele é pai do Daniel Vorcaro, eu não preciso de delação. E ele trouxe ao conhecimento do público de todos os ministros, isso certamente já era de conhecimento de Gilmar Mendes, que o Henrique Vorcaro tratava com operadores do jogo do bicho que ameaçavam os adversários dessa organização criminosa. Então, não era alguém que estava apenas ali tratando de pagamentos ou de ocultação de patrimônio. É uma cabeça dentro dessa máfia perigosíssima. Como o próprio ministro André Mendonça revelou, não se trata apenas de uma organização criminosa do colarinho branco, não é apenas um crime do colarinho branco, o que já seria muito grave. Não são tentáculos violentos de ameaçar a família. Será que já mandaram matar alguém também? Ele disse que muita coisa será revelada. Então, o próprio ministro André Mendonça também disse que eles ainda não sabem todos os integrantes dessa organização. Então, por isso, essa prisão preventiva precisa ser mantida. Ele conseguiu desconstruir, rebater todos os argumentos trazidos pelo Gilmar Mendes e conseguiu manter a prisão. Que essa prisão possa se estender ainda por muito tempo.